Olá, gente. Tudo bem? Vamos conversar hoje aqui com o Ayrton Souza, a respeito do livro de poesia dele, o Horóscopo de Batizar Brumas contra a Solidão das Asas. Esse livro é um livro de poesia, né? E foi lançado pela Telucazu Edições, de Jundiaí, São Paulo, agora em 2022. Ele tem 96 páginas, está organizado assim, em 4 sessões, e esse livro foi premiado no Prêmio Cidade de Manaus e no Prêmio Travassos de Literatura. Ayrton, faz tempo que estou querendo falar contigo, seja muito bem-vindo aqui. Oi, Ricardo. É um prazer estar aqui com você, é uma alegria imensa. Eu agradeço a oportunidade de poder conversar. Você que é também um grande escritor que eu respeito muito, admiro muito, e um intelectual, né, um pensador da literatura, um crítico. Então, muito obrigado pelo convite de poder estar aqui hoje. Massa. É, sou e não sou essas coisas todas aí que você falou, tá bom? Gente, eu queria pedir a inscrição de vocês aqui no canal, né? Que vocês possam curtir esse vídeo aí, compartilhar, e levando esse nosso acervo aqui que a gente está fazendo aqui no canal para mais espaços, né? A gente, afinal, não está falando aqui só para nós dois, estamos querendo falar para todo mundo, no fim das contas. O Ayrton, gente, para quem não conhece, ele é de Marabá. Ayrton Souza, ele nasceu em 82, ele é poeta, professor, pesquisador, doutorando no programa Comunicação, Cultura e Amazônia, da Universidade Federal do Pará. Ele é mestre em letras pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Ele é licenciado em letras nessa mesma instituição e também em história pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. Ele já publicou muitos livros, já publicou 47 livros, e contando, né? Venceu diversos outros prêmios literários, como o Prêmio UFES de Literatura, o Prêmio Off Flip, esse Prêmio Cidade de Manaus, e mais recentemente o Prêmio Sesc de Literatura com o romance Outono de Carne Estranha. Também tem poemas traduzidos para outras línguas, como o espanhol, o inglês e o alemão. Então, você tem um currículo bem completo, Ayrton, eu achei bem interessante, e você tem publicações em muitos gêneros, né? E, pelo que eu vi, também foi premiado neles todos. A gente vai falar hoje de um livro de poesia. Qual que é o espaço da poesia na sua vida literária, assim? Juntando essas coisas todas que você faz, como é que a poesia entra? Você se identifica como poeta ou a poesia é um gênero que você manipula junto com outros? Qual que é o espaço da poesia na tua vida literária? Certo. Eu tenho 23 anos lidando com literatura, né? Isso de maneira cotidiana, lendo, estudando, escrevendo. E, na verdade, quando eu conheci a obra do Max Martins, que é um poeta de referência para a gente aqui na Amazônia, e para o Brasil como um todo também, quem lê Max Martins sabe do que eu estou falando, né? E eu havia me encantado pela poesia nesse sentido, de também querer ser só poeta como ele. Eu vi uma entrevista dele, uma fala, e naturalmente ele foi só poeta, ele escreveu só poesia. Então, nesse momento, eu me identifiquei também como um poeta que queria apenas escrever só poesia. E a poesia, ela tomou muito, desses 23 anos, ela tomou a maior parte do meu tempo, tanto na leitura, quanto no processo de escrita, no processo de aprendizado. Então, o gênero desses livros todos que eu publiquei, predominantemente são livros ligados à poesia. Porque a poesia, de fato, era o meu gênero, né? Meu gênero que eu havia feito essa opção por escrever, por aprender, por lidar com ele diariamente. E eu publiquei muito só depois que eu fui, aos poucos, e com um pouco de resistência, migrando para outros gêneros, principalmente para literatura infantil e juvenil, né? Mas ainda com muita resistência nesse sentido de querer ser só poeta, mas eu não consegui, infelizmente. Resistência em que sentido você fala? Assim, de não querer escrever outros gêneros e daí por que escrever os outros gêneros? Também ligado a isso, mas porque eu havia me encantado com aquela ideia
do Max Martins de ser só poeta, como ele disse, né? Ele lidou com a poesia durante 50 anos e foi muito ligado à poesia, construindo uma obra muito consistente. E eu havia me encantado justamente com essa fala dele. E aí eu queria também ser como ele, só poeta, porque eu imagino que o universo, né, não que os outros gêneros também não estejam ligados à poesia, claro que o romance, né, os contos, a literatura infantil e juvenil, elas são, querendo ou não, ligadas também à poesia. Mas eu havia me encantado justamente com essa fala, de também querer ser só poeta. Por isso, talvez, essa resistência de querer migrar para os outros gêneros, mas aí não teve jeito, eu acabei migrando por um processo de experimentação também, né, de tentar produzir alguma coisa ligada aos outros gêneros, com muita dificuldade, claro. Eu tive muita dificuldade para lidar com os outros gêneros mais do que a poesia, porque foi muito tempo também, Ricardo, dedicado à poesia. Foi assim, durante um intervalo de 16, 17 anos, só poesia, só poesia. Então, por isso, um processo de resistência, ainda de segurança também, nesse sentido de migrar para outro gênero. Você sabe que eu também tenho um pouco disso, assim, eu basicamente lancei livros de poesia, agora lancei um suposto romance aí, mas eu acho que tem muito ali naquele livro que eu lancei recentemente, que ele é todo um grande poema também, dá para a gente ler assim. E eu também senti muita dificuldade, eu demorei muito também para ter a escrita acadêmica, né? Eu só fui fazer mestrado com 38 anos, então todo esse percurso assim meu de formação foi basicamente como poeta também. Acho que tem muita semelhança com o teu percurso aí. E quero dizer que a gente está falando desse livro aqui, né, que é um livraço, porque eu acho que tem um senso de unidade, Ayrton, muito grande. Assim, eu de fato não conhecia a sua literatura, estou até curioso para conhecer a tua prosa de ficção, para ver o quanto que a poesia entra também nas suas narrativas, né? Isso aí depois a gente vai dar um jeito aí de acessar os seus outros livros. Eu fiquei muito curioso a partir do horóscopo aqui de acessar os teus livros narrativos também. E como eu estava dizendo, eu achei que o seu livro tem um senso de unidade, assim, então você, enquanto poeta, de fato é senhor de si, sabe? Porque tem uma unidade que é temática, tem uma unidade que é estilística aqui, né? Por exemplo, uma reiteração de muitas imagens que vão sendo movimentadas assim nesses 63 poemas que tem o seu livro. Tem uma unidade que é formal, assim, por exemplo, o uso do verso longo, que é algo que você faz aqui, né? Então tem uma integridade, eu acho. Como é que esse livro surgiu na tua vida? O que você pode nos dizer sobre a origem desse projeto? O que é que você quis dar conta ao escrever esse livro, que de fato manipula algumas imagens, como do Ícaro, a imagem do pai? Como é que foi o projeto, se é que foi projetado esse livro, né? Porque às vezes a gente vai escrevendo e depois vai vendo que tem um livro ali. A partir de 2012, eu fui criando um processo de escrita ligado sempre ao livro como projeto mesmo, de fato, né? Então, a partir daí, eu começo a elaborar a produzir os livros ligados a um projeto. Antes de propriamente produzir os poemas, eu penso como esse livro vai ser. Quantos poemas, quantas partes ele vai se dividir, em que tipo de temática ele vai circular. Então, esse livro não é diferente dos outros a partir dessas publicações que eu vou fazendo, a partir de uma ideia de livro mesmo que contém uma certa unidade, né? Então, o Horóscopo de Batizar Bruma, por exemplo, a primeira coisa que eu fui pensar nele foi justamente essa transfiguração do Ícaro, né? Dessa transfigurar isso para um processo não só ontológico, mas também político, um processo cultural, né? E um processo ligado aos modos de violência que tem no país. Por exemplo, tem poemas que fazem reflexão nesse livro que são propriamente poemas que servem como denúncia do que aconteceu muito recente no país, né? De um pai de família, por exemplo, ser confundido pelo Exército Brasileiro e ser morto por 80 tiros. Então, é um livro que também, de algum modo, ele é um livro político, que serve para denunciar esse tipo de coisa, esses modos de violência que atingem todos os tempos os corpos das pessoas que foram marginalizadas na história do país. E aí o Ícaro é essa possibilidade, né, da gente trazer essa transfiguração simbólica, claro, e dialogar entre o simbolismo, entre o processo de significação, entre a transfiguração e a realidade.
Então, foi exatamente isso que eu fui pensar. Esse livro, na verdade, Ricardo, são 2 livros num só, né? Porque a primeira parte, e você deve ter observado muito bem isso, são essas 3 partes que compõem esse livro. E a parte final é um livro à parte que eu ainda estou escrevendo, que é uma homenagem ao meu pai, né? E é um livro que eu ainda estou produzindo, mas na época do edital do prêmio, do Cidade de Manaus, principalmente, eu percebi que só esses poemas desse livro ficaria muito, muito curto o livro, então eu tive que incluir os poemas que já estavam prontos do livro que é dedicado ao meu pai, que eu ainda estou escrevendo. Também como projeto, como você vem dizendo, né? Um livro que vai conter uma certa unidade, um certo debate sobre a questão do amor, da falta, da ausência, das violências. É basicamente isso. Pois é, mas você sabe que, claro, a gente sente a diferença, a gente vem lendo ali Uhum, as 3 primeiras sessões, né? Mas a presença do pai já ela é adiantada também uhum, nessas 3 sessões, né? Tem exatamente. a própria dedicatória do livro, né? Que uma delas é justamente para o seu pai, o único Uhum, Ícaro preto que conheci, que tinha os olhos vermelhos porque rezava demais. Então, assim, eu acho que, de fato, essa última sessão traz uma quebra ali, mas ela consegue dialogar com as sessões anteriores. Assim, eu acho que não se perde aquele senso de unidade, principalmente por conta da linguagem, né? No fim das contas, pela dicção sua ali, que se mantém, né? Se mantém no verso longo, se mantém manipulando imagens, né? O que muda um pouco é que você, nas 3 primeiras sessões, está falando ali, principalmente no tempo presente, né? É muito descritivo nesse sentido de usar os verbos no presente e muito afirmativo nesse sentido. Enquanto na última sessão você vai mais para o passado, e aí entra a questão da memória. Isso dá uma mudança de rumo ali, mas eu acho que não se perde a unidade, não, Ayrton. Acho que, inclusive, a gente tinha pensado de ler um poema aqui, né? E você tinha falado justamente desse primeiro poema da última sessão, uhum. titulada Amanhã, em silêncio, meu pai saberá plantar auroras na carne de Deus. Poderia dar uma palhinha aí para Então, gente? tá. Antes de ler, né, eu fazer uma breve observação. Na verdade, o meu pai, que não era o meu pai, diga-se de passagem, era o meu padrasto, né, mas isso foi um segredo que nós guardamos até a morte dele, porque eu descobri isso depois, né, que ele não era o meu pai. E aí que ele era o meu padrasto. Mesmo assim, eu não consegui, de algum modo, sentir outro tipo de sentimento por ele, a não ser o amor. E nessa descoberta, esse amor, ele se multiplica muito mais, né? Até pela a coragem dele ter me criado, né? Desde o momento que eu nasci. Então, aí, justamente esse livro vai ter essa unidade, porque nesse sentido, quando eu perdi o meu pai, muitos poemas se ligam, de algum modo, direto ou indireto a ele, por esse processo de cumplicidade que ele teve comigo, né? De ter me criado sem eu ter sido filho dele. Então, de uma família que vem da extrema pobreza então, por isso que o poema, como você diz, o livro vai ter uma unidade nesse sentido mesmo, de fato. Então, eu vou ler o poema para você. É o poema que está na página 77, não tem título, né? Porque os poemas são numerados. Depois do outono, meu pai é uma ferida, ou a irreversível geografia de um Equador. Por isso, ele nunca saberia arrastar qualquer salvo nos dentes, atravessar sozinho as incógnitas das brisas, ou devorar a contundência da branca de Deus. A carne preta de meu pai, em riste, todos os dias amanhecia derrotada pelas igrejas, esfacelada pelos que planejam a cidade sem misericórdia, mesmo vendo a flor romper o asfalto, iludir a vigilância e a bruma, na enferrujada boca de Deus. Meu pai levava no rosto as farândulas que incineraram pequenos territórios, dissecando sozinho a ferrugem e os versículos. Ele beijava a verdade dos pirilampos, como se apenas esse gesto fosse capaz de mirar os hemisférios e acender em seus olhos outras maneiras de calcinar os segredos dos pântanos. Meu pai entendia de misérias do mundo. Dentro da casa era sempre o primeiro a acordar. Atravessava cada cômodo, recolhendo os restos dos abismos e do amor, disposto a pronunciar,
contra a verdade de Deus, benzimentos sobre as varandas e os quintais. Todos os dias antes de amanhecer, ele umedecia a sua boca com a própria velhice, para renomear outra vez a palavra abandono, saindo impiedoosamente da boca de Cristo crucificado. Distante da igreja, dos salmos e de Deus, um dia meu pai verá seu próprio nome florescer dentro da garganta dos que têm sede, e as palavras abandono, abismo e amor estarão sujas do corpo preto dele, que tinha aprendido, antes da noite, a emudecer estrelas. Maravilha. Obrigado, Ayrton. Eu acho que eu tinha anotado aqui, né, um pouco antes da nossa conversa, que eu não sabia dessa coisa de que são dois livros aqui um pouco, né? Essa última parte enuncia um volume que está em construção ainda, tal, né? Mas eu tinha notado justamente que na primeira parte você tem assim um tom muito elevado, né? Nessas três primeiras sessões, né? Um tom muito elevado, assim quase épico ali, muito sério, né? E essa última parte também ela é séria, mas ela abaixa um pouco o tom porque ela traz essa questão biográfica junto, né? Essa questão doméstica, muito pessoal sua, né? No fim das contas, mas que tem essa potência trágica aí muito presente também. Então, mas de qualquer forma, Ayrton, não sei se você concorda comigo, se já te falaram isso, sei lá, que eu acho que tem um tom narrativo no seu livro. A gente começou a conversa pensando do lugar da poesia, né? E aí você falou de como a escrita de narrativas foi uma dificuldade no início para você, mas eu acho que o seu livro de poesia também tem um tom narrativo, você não acha? Ou você não pensa assim? E se você concorda que tem esse tom narrativo, assim, o que você quis contar aqui, no fim das contas, principalmente nesses poemas do Ícaro aqui, né? Que faz essa É, eu, transfiguração aqui. eu concordo plenamente, porque, assim, tem um poeta que me encanta muito, né? Eu sou um leitor de poesia há bastante tempo, e muitos poetas me encantam, mas, sobretudo, Drummond me encanta muito. E foi uma das coisas que eu aprendi com o Drummond, foi justamente esse processo narrativo dentro da poesia, que é uma Uhum, coisa que me chamava muita atenção da forma dele construir os poemas a partir de enredos, praticamente, né? Porque você pega os poemas do Drummond e ali você tem um enredo, uma história sendo contada, uma narrativa. E de modo muito prosaico, né, os poemas, queira sim ou não. E aí foi uma das coisas que eu fui aprendendo justamente com o Drummond a fazer isso. Inclusive, esse poema faz uma referência também direta ao Drummond, daquela imagem de romper o asfalto, da flor que rompe o asfalto em Lude, uhum, né, que é uma imagem que nunca sai da minha cabeça aquilo ali, porque isso é a possibilidade que a literatura pode fazer com a gente, a leitura, o livro, romper os asfaltos. Né? Nós estamos aqui em regiões extremas, uma região extrema da outra, e foi a literatura que nos trouxe até aqui, foi a poesia que me trouxe até você, né? O livro, a leitura, esses processos que fizeram essa flor romper o asfalto. E aí, por isso que os poemas são, a grande maioria dos poemas, de fato, são narrativos. Ao contrário daquele poeta que eu havia dito para você no começo da nossa conversa, que é o Max Martins, mas, que não tem o poema basicamente narrativo, né? Você tem um poema com uns cortes de uma poesia muito, digamos assim, muito seca. E aí eu tomei o caminho, apesar de admirar muito ele, a poesia dele, também fiz alguma coisa muito semelhante a dele, mas depois eu tomei um caminho diferente para o poema mais narrativo. O que de fato também vai contribuir um pouco para eu mais tarde migrar também para a prosa, né? Eu acho que vai ser um processo de contribuição para que mais tarde eu pelo menos amenize as dificuldades de escrever os livros ligados à infância, à juventude e depois os dois romances que eu tenho. perfeito. É coisa que eu não consegui ainda. Eu não consegui escrever prosa, enquanto prosa ainda, tá? Tá faltando isso para mim ainda. É, tem uma questão, assim, que eu acho que você falou o Drummond, né? E o Drummond toca em questões muito sérias também. Mas talvez o que diferencia um pouco o Drummond da sua poesia, pelo menos nesse livro, que é o que eu conheço, é que o Drummond tem ele
ele traz uma risada sempre, né? Traz uma ironia ali, traz uma piscadela para o leitor. E eu acho que no seu livro tem um tom mais sério, né? Um tom mais elevado, assim, até por você manipular essa linguagem também que é típica da poesia mística, da poesia religiosa, né? Você manipula muito essa linguagem e você acaba tocando em temas sérios. Um dos temas sérios que eu li no seu livro é sobre essa questão do dizer, né? A palavra, esse tema da palavra, do nomear as coisas. Isso está muito Uhum. presente nas três primeiras sessões e me parece que assim essa coisa da asa identificada ao poder nomear, né, as coisas, ao poder falar. Inclusive, muitas vezes você assume ali a voz daqueles que estão silenciados, né? Você fala da fome, dos genocídios, né? Tem todas essas questões ali nas três primeiras partes. Enquanto na última parte que entra a figura do pai, entre esse aspecto mais de memória, né? O pai já fala. Então, cria uma tensão interessante no livro, né? Porque as três primeiras sessões vêm nessa ansiedade de querer falar. E a última sessão, o pai fala, mas ele já fala também pelas mãos. E traz esse mundo da prática, né, muito forte, assim, fala pelas mãos, fala com a natureza, fala pelas rezas e os benzimentos ali. Uhum. Então, que é uma questão muito séria, essa angústia que é bem típica da poesia que está presente ali, que é dizer ou tentar dizer algo, né, que transfigure o senso comum, né? Como é que você, assim, enquanto poeta, lida com essa angústia, né? Do tipo, vou escrever o livro, o que que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer? Como é que isso vai fermentando, assim, você? Você falou agora há pouco que está planejando os livros de 2012 para cá. Como é que você planejou essa linguagem? Ela foi saindo? Como é que funciona isso para você, esse dizer e o que dizer? Eu acho interessante o ponto de vista, porque eu concordo plenamente com suas observações, né? São coisas que eu também, de modo inconsciente, também não tinha percebido, mas, assim, dizer, por exemplo, como você afirma, você fala coisas por aqueles que não falaram, né? Por aqueles que foram historicamente marginalizados. Primeiro porque eu venho da extrema pobreza, né? Eu sou um sujeito que vem de uma situação muito delicada ligada à pobreza, a minha família também é extremamente pobre. E aí eu vi na literatura, na poesia, a minha possibilidade, e na escola, claro, também, a minha possibilidade de acessar certos poderes. Por isso que provavelmente no livro você vai ter essas falas ligadas à palavra quanto poder, porque eu entendi que a palavra era poder, né? Um pouco, claro, um pouco tarde para isso, mas entendi que isso podia me dar acesso a lugares que os meus parentes não tiveram, que muitas pessoas que não aprenderam a ler, a escrever nesse país não tiveram e não vão ter. E aí, por isso, provavelmente o livro vai trazer esse debate também sobre a linguagem, né? E é interessante a pergunta sobre essa questão do... eu sempre olho para a literatura como um todo, no meu caso de escritor, como um processo de aprendizado, né? Eu sou um leitor tardio, que começou a ler muito tarde, que compreendi que ler era importante muito tarde, e comecei a escrever muito cedo, porque até então eu imaginava, inocentemente, eu imaginava que eu havia nascido um escritor, mas depois eu caí na real que eu não havia nascido um escritor, que eu não havia nascido um gênio, né, um brilhante escritor, mas que eu precisava aprender a lidar com tudo isso. E a única forma de aprender, ou uma das formas mais importantes de aprender, era ler. Então eu fui começar desesperadamente a ler. Comecei a comprar muitos livros, a ler muitos livros, 5, 6 livros de uma só vez, e isso vai me possibilitar essa linguagem que está nesse livro. Esse pequeno avanço, né, para essa língua entre o que você coloca é interessante, entre a língua de poder, né, que é a linguagem padrão, e também voltar para o lugar que eu vim, filho de um pai que era rezador, fazia rezas, sabia fazer remédios, por exemplo, né? O meu pai era uma espécie de quase digamos, um pajé, por exemplo. Não era dos povos originários, mas ele cumpria quase uma função, e ainda de modo muito velado também, dentro do lugar que a gente morava, né, por conta dos processos discriminatórios.
e das violências. Acho que ele tinha consciência disso. E aí, ao mesmo tempo que eu acesso a linguagem padrão para produzir esses livros já com a consciência um pouco mais maior, digamos assim, né, da importância de aprender mesmo a escrever e de lidar com isso, também volto para o meu lugar da onde eu vim, da família analfabeta, né, de uma casa feita de barro, que foi ter um piso grosso muitos anos depois. Então, não podia esquecer esse lugar. Então, nessa parte, por exemplo, final do livro, a gente vai ver muita figura da casa, do pai, né? Essa troca de sensibilidade entre nós dois, que eu só fui também entender isso muito tempo depois que ele morreu. Ele morreu tem quase 6 anos que ele faleceu, e ainda estou maturando isso na minha cabeça, né? Essa perda dele, mas compreendendo da importância dele na minha formação de sujeito, de cidadão, porque mesmo analfabeto, tanto ele quanto a minha mãe, que também já faleceu, e eles faleceram um perto do outro, eles, eles diziam para a gente que era importante estudar, né? O meu pai era extremamente analfabeto, a minha mãe também, mas eles diziam que era importante estudar. E aí querendo ou não, foram eles que me forjaram esse sujeito, que pôde estudar, que depois, assim como você, foi para o mestrado tarde, entrou no doutorado tarde, mas nunca deixou de acreditar que era possível, né, transformar a vida através do livro, da leitura e da escola. Não, acho que isso fica perceptível nos seus poemas. É, agora, tem uma coisa ali que é muito forte, eu acho que se liga diretamente com isso que você falou agora, que é você assumir uma espécie de missão social ali no livro também, né? Porque tem ali referências aos assassinatos, ao latifúndio, tem uma associação assim muito direta que se faz entre pai e país, né? Um pai e um país assassinados, mas que mantém forças de resistência, se a gente poderia dizer que são até revolucionárias, né? E aí eu acho que cabe um pouco à literatura ajudar com que essas forças venham à tona, né? Então, assim, tem esse lado de uma missão social que você assume, eu acho, nos seus poemas. Claro que, assim, é muito diferente do que a gente vê, por exemplo, mais recentemente, eu diria assim, sei lá, uns 10 anos para cá, na poesia brasileira, o tom político entrou na poesia brasileira como um todo, né? A gente pode dizer que raros poetas escaparam de tratar a temática política, e às vezes até muito diretamente, fazendo referência ao governo Bolsonaro, ao golpe contra Dilma, etc. Assim, então, muito diretamente. O seu tom é mais indireto, eu diria, né? Como é que foi trazer para a poesia, se é que você está trazendo aqui, se isso está presente nos seus livros anteriores também? Como é que foi trazer essa questão político-social para o seu livro? E se você teve uma preocupação, por exemplo, de evitar o panfleto, de evitar o mero slogan? Me parece que sim, porque você transfigura bem o discurso político. Ele é explícito, mas ele também não é assim o que está na frente, digamos assim, dos poemas. Ele está mais como pano de fundo, eu diria, né? Como é que você pensa essa questão do uso político na poesia e a questão de fazer poesia e não fazer mero panfleto ou mero slogan? Eu já vinha fazendo esse experimento desde 2012, quando eu publiquei um livro chamado Habitação Provisória, um livro de poemas dedicado só a moradores de rua, porque quando eu estava na universidade, fazendo a graduação, eu percebi que a cidade havia muitos moradores de rua. Então eu fui fazer uma experiência primeiro de mapeá-los, né, através da fotografia. Eu fui fotografando esses moradores de rua, sem eles perceber, claro, né? E claro que essas fotografias também ficaram comigo. E a partir das fotografias eu produzi um livro chamado Habitação Provisória, que também tem uma unidade discursiva, né, ligado a essa questão da invisibilidade desses moradores de rua. Isso é também fazer uma poesia política, né, sem ser também profetária, claro. Então já vim fazendo esse experimento já há algum tempo e percebendo, a gente foi percebendo nesses últimos anos, como você coloca, dessa poesia mais política, mais direta, o quanto a política é importante na nossa vida, né? O quanto
houve um processo de marginalização da política, né? A política se tornou marginal nos discursos, todo político é bandido, a política justamente para tentar mascarar a importância da política na nossa vida. Foi isso que aconteceu na história do Brasil. A gente foi, sobretudo para as camadas mais pobres, né? As camadas mais pobres foram entendendo que política não era importante, que todo político era bandido, que não sei o que e tal. Mas isso é uma criação discursiva para mascarar a importância da política na nossa vida. Porque, querendo ou não, ela atinge a nossa vida todos os dias, né? Ela que mata, ela que salva, ela que alimenta, ela que dá um emprego, infelizmente, né? Infelizmente, a política é importante. E aí eu acho que a literatura também entendeu isso. Eu acho que os poetas, os escritores, as escritoras brasileiras estão entendendo isso. Você que é um estudante um pesquisador, digamos assim, muito muito sério e responsável da literatura africana, né? Das literaturas produzidas na África, sabe que muito bem a literatura africana ela é uma literatura feita política, do que aconteceu dentro da história política de dominação dos territórios, né, de assassinato dos corpos, das guerras civis. O que tem na literatura africana é isso. E nós estamos entendendo que isso também faz parte da nossa relação de história. Os assassinatos que acontecem contra os pobres, contra os meninos, as meninas da periferia, a violência contra as mulheres, a violência contra os povos originários, né, o Estado que nós pagamos para nos proteger é o que nos mata, né, é o Estado que mata a vereadora que estava no poder, é o Estado que mata o pai de família que está indo para um casamento, tocar num casamento, é o Estado que mata uma menina que está vindo da escola com o avô, no colo, dentro de um ônibus, e o Estado matou ela. Então, é esse tipo de coisa que, na nossa literatura, nós estamos compreendendo, que não era só um processo de subjetivo, nosso, né? Só um processo nosso em relação ao mundo, mas é um processo também intersubjetivo, da gente com o mundo, da gente com os outros, com as outras pessoas. E aí é isso que esse livro também vai trazer, né? Essa relação intersubjetiva desses processos históricos que são feridas que estão abertas no país. São feridas que estão toda hora aí querendo ser cobertas sem ser curada. Então, a gente está aqui para isso, para mostrar através da literatura, da poesia, da crítica também, que a gente precisa falar sobre essas questões que ainda estão muito evidentes no país e que ainda continuam violentando e matando as pessoas. Certo. Tem uma. Eu gosto muito de. Eu vou continuar nesse tema ainda, pelo seguinte: eu gosto muito de ler os livros, pensando o livro assim, enquanto uma estrutura, sabe? Enquanto um objeto. Uhum. E eu estou vendo aqui que seu livro tem 94 páginas, e eu tinha destacado justamente a página 47, que fica justamente na metade dessas 94 páginas. E eu tinha destacado essa. Na verdade, são dois poemas aqui, o poema 13 e o poema 14, né? Pelo seguinte, Uhum. Ayrton, é, a gente vê essas primeiras 40 páginas aqui, iniciais, com esses poemas que trazem o Ícaro, trazem essa reiteração de imagens, essa discussão toda, é, esse simbolismo todo, né? Mas ali na página 47 aparece o eu. É a primeira vez que aparece o eu no poema, quando você fala Ícaro é um nome, quando você escreve, né? Ícaro é um nome espalhado em meus ossos. É o primeiro eu que aparece no livro e que vai aparecer mais lá na frente, obviamente, na sessão sobre o pai, né? Na última sessão. E, ao mesmo tempo, você vira a página no poema seguinte, a questão política ela é explicitada aqui. Então, veja que interessante, né? Bem no meio do livro aparece o eu, de um modo explícito, e aparece a questão política quando você dedica o poema da página 14 para Dom Phillips e Bruno Pereira, assassinados pela inércia do Estado. Eu achei muito interessante isso estar no meio do livro. Talvez tenha sido uma conspiração dos deuses aí, alguma coisa, ou foi intencional, não sei. Mas para que isso aparecesse a presença do eu e essa presença da história, assim, de uma forma bem referencial, né? Porque antes aparece a fome, aparece o sem teto, né? Em outros poemas isso vai sendo pontuado aqui e ali, mas aqui você faz uma virada assim que eu acho que coloca o leitor e o mundo, né? Dentro do seu livro, assim.
Dá para a gente ler, será, esse poema aí, um desses Dá sim, dois? O que você acha? dá O sim. 13 ou o 14? Certo. Qual você Você quer que eu preferir? leia? Pode ler, por favor. É sempre mais legal ler, mas eu Para posso ler os ler também. dois? Le... Ah, lê aí o 13 e o 14 de uma vez. O que você acha? Tá. O 13. Ícaro é um nome espalhado em meus ossos, um nome vincado na fome e no campo, pronto a consumar anônimos desterros sobre casas e expandir-se na epígrafe nublada dos arames do corpo. Ícaro é uma asa arrasada de carne e verbo, atravessada de pacíficos rostos, abraçados nos ditames de consolar paredes, sem entender os sândalos, os quintais e o amor. Isso são outros tempos das mãos do Evangelho. Dentro dos utensílios nome e ossos, Ícaro espalha, sem milagre, o chão da tarde, como se fosse necessário amanhã semear o remorso na língua de Deus. Ícaro sabe que nos olhos dos famintos não cabe um único pássaro, ou horizonte devorado por jardins, porque ele é um nome atravessado todos os dias por umbrais arcaicos na boca dos que morrem. E o poema 14, que é um poema dedicado a Dom Phillips e Bruno Pereira, assassinado pela ameaça do Estado. A gente acompanhou o caso, né? Ícaro compreende mais os penhascos do que o corpo prematuro de Deus. Ele sabe que os penhascos convertem em silêncio a angústia das nuvens e das pedras, enquanto Deus calcina na carne dos homens outra manhã, impossível de atravessar o vale do Javari. Ícaro compreende menos do corpo provinciano de Deus do que a impronunciável milagre dos horizontes. Ele sabe que Deus suja as unhas com nomes e jardins, sem aparar nos olhos a devoção dos músicos, enquanto os horizontes terminam o escuro das árvores, para antecipar outras manhãs no nome floresta. Ícaro compreende mais os remorsos das mocinhas do que do fedor de humus em Deus. Ele sabe que as mocinhas benzem os ossos e solidões. Traz de longe o princípio do azul, enquanto o fedor de humus em Deus ensina homens a esquartejar outros homens, antes que o Vale do Javari entardeça mais uma vez. Desterrando ilhas, Atlânticos e o amor, é Deus quem permite que o corpo e paisagem se misturem para desternurar o mundo. Bom, foi a única marcação aqui. Eu já fiz uma orelha no livro, eu não pus um marca-página, eu fiz uma orelha aqui já. Estraguei um pouco o livro aqui. Fora que eu leio os poemas, não sei se vai dar aqui, mas eu leio anotando, assim, leio Dá fazendo de ver. cheio dos rabiscos aqui. Mas maravilha. Sabe uma coisa que me chamou a atenção de cara, assim, ao ler teu livro? O verso longo. É, e aí queria te perguntar, inclusive, se é um estilo seu, essa coisa do verso mais longo, se é algo que você está trabalhando nesse livro aqui em específico, porque tem toda uma história, assim, né, de que a contenção, o menos é mais, a busca do silêncio, do verso curto, né, esses seriam indícios de progresso, entre aspas, de modernidade, de coisas desse tipo, sendo que a gente sabe que essa mesma modernidade também é excludente, também opressiva, etc., né? Silenciadora, é assassina, né? Toda a civilização tem uma barbárie ali embutida. Como é que é para você escrever nesse verso que é um verso quase assim bíblico, a gente poderia dizer? Me lembrou o Afonso Schmidt, lá da época do Vinícius de Moraes, um pouco assim também, que tem esse verso um pouco mais extenso, assim. É algo que é comum para a tua poesia? Algo que você usa mais aqui? É, É algo foi mais pensar isso? recente. É algo mais recente, né? Porque os outros livros de poema eles são os versos mais curtos mesmo, mais contidos, com um corte mais elevado no poema. Mas nesse livro, especialmente nesse livro e no outro que está sendo escrito sobre o pai, é algo mais recente essa questão do verso longo, né? Que também é uma dificuldade você trabalhar com, apesar das falas, né? Dizer, o verso longo tem problemas. Então, mas é difícil você fazer um poema com um verso longo, né? Porque você transfigurar a linguagem num verso longo é complicado para você manter essa unidade,
essa unidade significativa, simbólica, né? Uhum. E representativa, porque eu acho difícil fazer isso. Então, às vezes eu passo assim 3 dias escrevendo um poema pequeno, mas que tem os versos longos, coisa que eu no verso curto eu faria menos tempo, né? Então, eu tenho outros livros aqui, por exemplo, que os versos são muito curtos. Ó, os versos são bem curtinhos, né? Então, não é o Uhum. verso longo como esse. Esse é o experimento. Esse é um dos primeiros experimentos do verso mais longo. Esse livro e esse outro que eu ainda estou fazendo em relação ao pai, mas é uma coisa mais recente que eu tenho tido dificuldade em fazer, mas também que tem me beneficiado em relação à prosa, né? Eu fiquei curioso para que você possa ler o romance, por exemplo, porque você vai ver um pouco dessa poesia também dentro do romance, que eu acho que foi uma das coisas que fez muita diferença em relação ao Prêmio Sesc, né? Foi trazer para a prosa uma poesia muito forte, que é uma poesia que eu fui aprendendo durante esses 23 anos, lidar com a poesia nesse sentido. Uhum. Sim, tô curioso, sim. Depois você fala pra gente quando é que vai sair e tal. Tem uma coisa, Ayrton, que além desse diferencial que você colocou agora, né, tem a ver um pouco com a cultura brasileira ser uma cultura também relativamente excludente, né? E eu penso que isso se manifesta assim como a gente tem o racismo estrutural, a gente tem uma exclusão regional que é muito estrutural também Uhum, na cultura, naquilo que se diz ser a cultura brasileira, né? Aqui no canal mesmo, por exemplo, ainda que a nossa seja uma experiência doméstica, algo que eu comecei com a minha companheira, a Ana Beatriz, então a gente não tem essa função institucional assim, né? Que, em tese, qualquer instituição brasileira teria que ter atenção a isso. Mas você é o primeiro autor aqui da região norte que a gente entrevista aqui no canal. E olha que a gente está com 50 vídeos, assim, mais ou menos. Então, isso eu atribuo um pouco a esse desconhecimento que uhum, está embutido nessa exclusão regional um pouco, né? Que fica, claro, no nosso caso a gente começou muito com o nosso entorno aqui, né? Os nossos amigos que, claro, estão no sul e no sudeste aqui, que é onde a gente sempre viveu. Mas eu queria, e hoje a gente tem essa preocupação. A gente já trouxe aqui nomes de Moçambique, trouxe uma poeta portuguesa recentemente, vamos trazer outra. A Ana vai entrevistar brevemente aí o Itanagé Cardoso, que é um escritor aí do Amazonas, né? Tem lá o romance Munduruku. E então a gente está rompendo um pouco com essa exclusão. Mas eu queria outro dia mesmo eu estava conversando com um cara daí que é o Ian Oldenburg, e ele falou, ele é um estudioso da literatura paraense, e ele estava falando que poxa, o canal de vocês tem só gente do Sudeste, do Sul, tal, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso e ele tá certo no fim das contas, mas claro, a gente tem os nossos motivos aqui, estamos fazendo o possível para isso e te trazer um pouco isso também. Mas como é que você sente isso? Como é que você, Ayrton, sente do Pará essa possível exclusão da cultura brasileira? Você acha que isso está mudando? Tem melhorado, tem piorado? Você tem uma experiência longa, né, com a literatura, como é que é furar essa barreira do sul e do sudeste? Ainda tem sido uma luta muito difícil, né? Muito difícil porque a gente não sabe exatamente, assim como você também tá nos dizendo, o que leva, né, de fato, a essa exclusão, porque são muitos processos, não dá para você enumerar 1, 2, 10, 15, 20. É um processo histórico de exclusão que começa, se a gente for pegar os textos críticos, né, os textos clássicos críticos brasileiros, começa ali também, né, no reforço disso. Você tem uma coleção, por exemplo, de textos críticos da literatura brasileira que afirma que os escritores do Norte, não fala nem escritora, porque acho que eles nem consideram as mulheres, né? Mas o escritor do Norte não produz uma boa literatura por causa do sol, da quintura, que é o espaço, que é o lugar. Então, assim, ainda está sendo um processo muito lento de visibilização, de processo dar visibilidade a essa literatura que vem sendo produzida aqui, mas a grosso modo nós temos uma literatura que é referência para a construção da identidade nacional, né? Para essa construção de identidade mais móvel, mais flexível, e ainda assim está sendo muito lento.
Eu estive numa mesa recentemente na Feira Achar, que inclusive foi a primeira vez também que eu fui convidado como escritor para participar de uma feira literária, Ah, eu esses acompanhei 23 isso anos aí. Eu depois, acompanhei. né? E Eu a gente vi. falava justamente disso, dessa dificuldade da região norte ser vista, ainda ser vista como uma literatura regional, né? Uma literatura feita regional, porque toda literatura, no fundo, é regional, né, Pedro? Né, Ricardo? Você sabe bem disso, porque os autores estão escrevendo do seu universo, do seu mundo, da sua relação com o cotidiano. Então, claro que eles vão colocar alguma coisa de universal, como o amor, a morte, né, o luto, que são temas mais universais, a paixão, a traição, por exemplo. Mas, no fundo, eles estão escrevendo de um lugar, assim como nós também, nós estamos escrevendo de um espaço, né, de um lugar. Então, os mecanismos são muitos desse processo de ainda continuar nos tornando invisibilizados, ainda nos tornar ainda uma margem, mas a gente percebe que aos poucos isso vem sendo rompido por também outros mecanismos que possibilitam esse rompimento e dá essa possibilidade de visualização. Nós tivemos essa semana a entrega do prêmio APCA, né? Não sei se você acompanhou, e aí que é o prêmio lá de Críticos e Arte de São Paulo, né? Um prêmio conhecido, e nós tivemos um escritor do Pará, na categoria conto, que é o Edir Proença, que de fato é um grande escritor brasileiro, um grande romancista, e assim, de um intelectual de alto nível, gigante, que eu respeito muito e admiro muito o trabalho dele. É um romancista assim, extraordinário, né? E ganhou o prêmio. Então, a gente percebe que muito lentamente a nossa literatura, a nossa poesia e a nossa arte como um todo vai abrindo esse espaço também. É claro que a cumplicidade de quem está fora desse lugar, como você, né? Que consegue olhar, quer conhecer, é, e faz contato para conhecer, porque você também tem interesse em conhecer o universo que a gente tem aqui, o mundo que a gente tem aqui. Mas ainda é muito lento, muito lento. Nos últimos 3 anos, quem venceu o prêmio Sesc foi o Estado do Pará, né? É, na, nós vencemos em 2021, 22 e 2023 comigo. E aí, mas ainda é muito lento. Para você ter uma Uhum. ideia, aqui tem uma feira internacional chamada Feira Pan-Amazônica do Livro. Esses autores, se não me engano, e eu acho, tenho quase certeza disso, eles não foram convidados para a Feira Pan-Amazônica do Livro. Os autores que venceram o Prêmio Sesc, do estado do Pará, que seria uma Uhum. obrigação eles estarem Sim. na feira, né? Porque, querendo ou não, a gente começa a dar visibilidade a esse lugar, começa a construir aquilo que o escritor e crítico também, Paulo Nunes, que é uma referência para a gente aqui no Pará, que inclusive foi semifinalista do Prêmio Oceanos com um livro de poemas, ele começa a dizer o seguinte: a gente começa a formar uma geopoética da Amazônia. Começa a mostrar que a Amazônia produz. Não produz só violência, não produz só morte, só invasão de terra, só grilagem de terra, né? A gente produz arte também. E aí é isso, a gente está lentamente conseguindo acessar esses espaços, aproveitando, claro, os mecanismos que existem, como os editais, né? Os prêmios, os editais de premiação, e o edital do Prêmio Sesc é um exemplo disso. Por quê? Me deu acesso à grande editora, coisa que talvez eu nunca teria oportunidade de publicar por uma grande editora como a Record. E aí é isso, nós estamos aqui lutando, como você está aí com a sua companheira lutando para manter o canal, dar visibilidade a essas vozes, né, que são historicamente visibilizadas, mesmo os autores que vocês já entrevistaram, você e sua companheira, se você pegar ali, 50% deles são autores que são invisibilizados, que são silenciados, que não são conhecidos, ou mais, né? Eu estou fazendo aqui só um cálculo por longe, Uhum. Uhum. né? Então, ainda assim, mesmo eles estando no sul e no sudeste, eles também passam por problemas semelhantes que a gente passa no norte. Querendo ou não, é um país que não é um país de leitores e nem de leitoras. Então, a gente vai enfrentar as mesmas dificuldades. Você vai enfrentar a dificuldade com seu livro, com seu romance, né, com seus livros de poema, com seus livros de teoria, porque esses problemas não, eles, é claro que a região, dependendo da região, eles são piores, né? Como na região norte ele é pior, sem sombra de dúvida, mas eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos porque nós moramos num país que não é um país leitor. Se nós morássemos num país de leitores e leitoras, aí a diferença seria essas relações seriam menos problemáticas, digamos assim. Sim, com certeza.
Mas é isso, né? Vamos lutando aqui. Eu sei que você tem um trabalho assim de divulgação da literatura, né? Formar justamente esses leitores. E que você tem um trabalho de pesquisa também. O que que você tem estudado? Você está fazendo doutorado? O que que é exatamente que você está... Eu ingressei na universidade, claro, para fazer primeiro a licenciatura, né? E sempre primei, Ricardo, para fazer uma pesquisa muito ligada à região. Se aproveitando do espaço, que é a universidade pública, né, o campo de pesquisa, e trazendo dentro dessa possibilidade a oportunidade de trazer a pesquisa dos autores que produzem na Amazônia. Então, desde da minha licenciatura até o doutorado, todos os autores que eu elaborei projetos de pesquisa são ligados à Amazônia. Nesse momento, eu estou pesquisando 4 romances que formam um ciclo chamado Tetralogia Amazônica, do escritor, romancista e também advogado político que já faleceu, Benedito Monteiro. Né? O Benedito ele foi um intelectual, um político também caçado pela ditadura militar, foi perseguido, foi preso, foi torturado. Mas, sobretudo, ele produziu uma literatura ligada muito ao nosso pensar amazônico, o pensamento sobre o mundo amazônico. E Uhum. aí eu estou já na metade do caminho, digamos assim, do doutorado, porque eu já qualifiquei inclusive com um bom número de páginas. O texto, inclusive, foi muito elogiado na qualificação, que era o meu grande medo, era a qualificação. E tentando mostrar na obra do Benedito Monteiro, nesses 4 romances, como a Amazônia é vista, a parte de dentro e da parte de fora. Então, é mais ou menos essa perspectiva de pesquisa, porque você tem uma visão de Amazônia que ela é de fora, e a gente tem uma visão de Amazônia que é de dentro, e que elas são antagônicas. Mas em algum momento também elas se parecem muito, né? Uhum. Porque é aquilo que eu vinha dizendo. Apesar da diferença da região, a gente também enfrenta os mesmos problemas, né? Apesar de você Uhum. estar na região sul e eu estar na região norte, mas os problemas são muito parecidos que a gente enfrenta. E ainda assim, esses discursos também são um pouco parecidos, apesar de serem enviesados muitas vezes. Então, o meu projeto de pesquisa hoje é sobre esses 4 romances de Benedito Monteiro que formam a tetralogia amazônica, que inicia com Verde Vago Mundo, que é um romance que vai falar muito sobre a questão da Amazônia, do espaço vazio a ser ocupado, que é um discurso que até hoje é falado nas mídias, sobretudo nas mídias, né, nos jornais, e nos projetos políticos. Todos os políticos que entram, independente se ele é de esquerda ou de direita, eles vão pensar sempre em projetos de ocupação da Amazônia. É claro que de direita é mais violento, né? O processo de pensar a Amazônia é mais violento, que envolve garimpagem, que envolve o apoio à grilagem de terra, o apoio ao assassinato dos trabalhadores rurais sem terra. Então, infelizmente, é a nossa realidade. Pois é, porque até você mencionou aí que não há exatamente assim tantas diferenças, né, entre o discurso político de um lado e de outro, por conta também do que o que impera é o capital, né, no fim das contas, né, a violência do capital que devasta assim o país como um todo, né, e há pouco tempo aí você falou das literaturas africanas, dá para pensar também essas questões coloniais, né, persistentes Uhum. no Brasil, né, mas maravilha. E eu acho que a gente está fechando, Ayrton. Eu queria te perguntar o que que você está fazendo em termos de escrita, se você está continuando aqui os poemas do Paz, como é que é a tua rotina? E você escreve vários livros ao mesmo tempo? Como é que está funcionando isso nesse momento agora para você? O que que você tem, se é que você pode revelar, né? O que que você Ah, tem não, pensado aí para posso as sim. futuras publicações? Eu não tenho nenhum problema de dizer assim. Eu gosto de falar sobre isso porque isso também me motiva, né? Primeiro, eu estou pensando na minha tese, porque eu estou com muita vontade de terminar o doutorado, né? Por conta de vários problemas pessoais, inclusive, e por conta de saúde também, problemas na família. Então, eu estou com muita vontade de concluir a minha tese. E aí Uhum. eu começo depois dessa semana, começo a retomar a escrita dela de fato, assim, mais de modo mais direto, né? Porque ela está parada um pouco nesse momento, porque eu quis também aproveitar um pouco as férias, né? E aí não Claro. queria sacrificar isso, porque só daqui um ano de novo que eu vou estar de férias. E aí eu decidi dar uma pausa, mas a partir de agosto eu retomo a escrita da tese para eu finalizar e fazer a defesa. Mas além disso, eu tô
ainda também escrevendo outros livros, né? Eu escrevo vários livros ao mesmo tempo. Estou com um projeto de retomar a escrita desse livro sobre o pai. Já tem uns poemas que não estão aqui, que já estão escritos, né? No caso, que não entraram no livro que eu escrevi depois. Além disso, eu estou escrevendo mais uns 2 livros infantis. Um livro que há muito tempo eu venho tentando escrever ele. É um livro infantil ligado à questão da escravidão. Uma narrativa que vai contar da perspectiva da boneca Bayomi, de como as crianças sofreram dentro dos navios negreiros, né? As crianças escravizadas. E há muito tempo eu venho fazendo essa pesquisa para escrever esse livro. Já comecei a escrever ele, já escrevi uma parte considerável dele, mas eu tenho que ter um pouco de ser um pouco melindroso para eu não reforçar os estereótipos, né? Não cair na questão de continuar o processo de racismo que é tão forte no país. E eu tenho tido cuidado nesse sentido. Por isso não concluí ele ainda, né? Além disso, eu estou escrevendo um outro livro infantil que vai trabalhar com a questão da solidão das crianças, porque a gente percebe que, independente da classe social, a gente percebe que as crianças são muito solitárias, né? Os pais relegam, às vezes por conta de trabalho, às vezes por conta de muita preocupação, relegam um tempo para ficar com os filhos. Aí eu decidi escrever um livro. Também já está bastante avançado esse livro sobre essa questão da solidão na infância, né? E comecei a escrever esses dias, que ainda estou na primeira página, na verdade, é um romance que vai trazer à tona o debate sobre o massacre de Eldorado dos Carajás, que foi uma coisa que aconteceu aqui em 17 de abril de 2000 não sei se foi 2007, 2009, mais ou menos isso, né? Que foi um massacre que o governo mandou a polícia militar desobstruir a estrada que estava ocupada pelos trabalhadores rurais sem terra enquanto de uma reivindicação, e o governo mandou desobstruir a estrada de qualquer jeito, e a polícia foi lá e matou na hora 19 trabalhadores rurais sem terra. E depois morreram mais 3, contabilizando, acho que ou foi 2 ou foi 3, contabilizaram, na verdade, contabilizaram 21 mortos, né? Fora as pessoas que ficaram cegas, as pessoas que ficaram paralíticas de tiro que receberam. E aí, assim como o romance da Serra Pelada, que ganhou o prêmio Sesc, eu decidi também escrever um romance sobre o Massacre Dourado. Não sei se eu vou conseguir, mas não tenho nenhum problema de contar se eu vou conseguir ou não, que eu comecei a fazer esses dias e pretendo fazer a pesquisa. Eu conheço muita coisa sobre a história porque eu sou da região, mas ainda assim eu vou refinar muita pesquisa ainda, eu vou fazer muita leitura sobre o que aconteceu de fato, para eu levar para dentro do romance. Maravilha. A gente acaba escrevendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu achei que fosse assim também, no teu caso, até pela quantidade de publicações e tal. E o romance premiado vai sair quando? O do Sesc. A previsão do romance inicial é novembro, né? O lançamento na Flip, e depois haverão outros lançamentos com o circuito que o Sesc faz em várias capitais do Brasil. Mas a gente acha, pelo menos como o processo já está bastante avançado de edição, nós já estamos já nas correções finais do arquivo, já diagramado e tudo, provavelmente deve sair um pouco antes de novembro, né? Pelo menos essa é a nossa torcida, que ele saia antes de novembro. E aí, mas o lançamento oficial vai ser na Flip em novembro, lá pelo dia 22 a 23 de novembro. Mas provavelmente o livro vai estar pronto antes, já circulando um pouco antes, porque eu estou um pouco ansioso para que as pessoas leiam essa loucura que foi escrita, né? Que é esse romance. Ah, maravilha. Tô vendo aqui se eu consigo juntar uma grana para ir para lá para Flip, e de repente a gente Ai, tomara que vá, para a gente se ver. se conhece lá Tomara. pessoalmente, né? Você dá um abraço lá. Não, não, vai ser a minha primeira vez. Maravilha. A minha também. Se Vai eu, ser a minha se eu primeira vez. for, né? Se eu Eu conseguir, nunca a fui, gente eu tenho muita vontade de encontra ir, lá. mas nunca fui. Massa. Mas então é isso, gente. Falamos aqui desse livro. Tá com uma edição bonita, né? Tem as ilustrações internas também, Isso tal, aqui a diagramação também. foi um trabalho do André Condo, que inclusive é um escritor também premiadíssimo, né, da literatura infantil, do romance. O André Uhum. escreve vários gêneros também, e além disso tem a editora, que é a Telucasa Edições. E assim que eu saí o estado do Prêmio Cidade de Manaus, eu escrevi a ele para a gente publicar o livro. Ele topou na hora de publicar, então a gente publicou. E ele fez essa edição maravilhosa desse livro, né, para a gente poder aí disseminar um pouco a poesia.
Massa. Então falamos do Horóscopo de Batizar Brumas, Contra a Solidão das Asas, da Telucaso Edições, de 2022. Eu deixo o link sempre na descrição do vídeo para as pessoas acessarem o livro, né? Se estiver lá no catálogo, as pessoas podem comprar o livro. E é isso, cara. Foi um prazer te receber aqui. Será sempre convidado aqui nos futuros lançamentos. Ah, eu te Beleza? agradeço. Te agradeço, Ricardo. Agradeço a você, a sua companheira, ao canal por essa oportunidade de estar aqui. Eu via os convidados, via algumas entrevistas, eu ficava com vontade demais de poder um dia estar aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade. Para mim foi um prazer, uma honra, porque eu respeito muito, admiro muito o seu trabalho enquanto romancista, poeta e, sobretudo, enquanto pesquisador da literatura, das literaturas brasileiras e africanas. Então, muito obrigado mesmo pela Massa. oportunidade. Inspiração é mútua. Então, gente, até a semana que vem, mais outro livro aí. Abraço. Tchau, tchau, abraço.